Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Grande abraço a todo mundo aí, pessoal que tem a fidelidade aqui há 20 anos o programa no ar. Muito obrigado pela audiência, pela fidelidade ao Economia e Desenvolvimento. E no começo do programa vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Vilmar, nosso amigo Giovanni D'Agostin, que está muito esperançoso esse ano, sabe? Tá bem otimista, tá né? otimista. Presidente do sindicato dos contadores. Cara, esse cara aí, vou te contar, né? Colorado, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Como é que tá o ano? Tudo bem, graças a Deus. E para os senhores, espero que esteja tudo ótimo, né? Tudo vai, com a tua presença aqui, né? Teu time, como é que tá? O teu Colorado e tal, tá entusiasmado? Tá com esperança? Não, acho que esse ano nós vamos montar um elenco melhor do que do ano passado e vamos para as cabeças. Tu acredita no Cudê? Não, o Cudê é um treinador. Cudete, não é? Cudete é um bom treinador. É um treinador que foi muito bem na Argentina, né? Sim, é. Porque não pode ser bom. O Jesus lá do Flamengo, o pessoal desconfiava dele e fez um excelente trabalho no ano que passou. Quer dizer que o Campeonato Gaúcho pode ganhar, tranquilo. O Campeonato Gaúcho primeiro, né? Primeiro deles. Que já ganhamos no ano passado, né, Giovanni? Não, com o futebol feminino. Tá o feminino, tá certo. Não, vamos desconsiderar as meninas. Esse ano o time de polo aquático do Inter tá bom também, pode ser campeão, né? Também, com as ondas que vem ali. Os senhores sabiam que o Inter já teve departamento de futebol de mesa? Sim, eu me lembro. O pessoal jogava aqui no Beira-Rio, lá, na década de 70. Não, 70 e 80. Foi até a década de 90. Mas 70 E de 80 salão também. No salão, o Inter foi, inclusive, campeão do mundo. Tinha o Tucano, não era o Tucano, o grande jogador de futebol de salão do Internacional? Tinha o Manuel Tobias, que foi o verdade. melhor jogador do mundo, salão, né? Ganhamos do Barcelona, o nosso filho. O Barcelona é filho do Inter. Freguês. De caderno. E o Mazembe, o que é? A zebra ali foi uma zebra que aconteceu. Uma zebra, né? Uma zebra africana. Vamos trocar de assunto, vamos falar em coisa séria, que é a questão do Simples Nacional, né? Porque, afinal de contas, nós sabemos, né, Vilmar, tu é um cara especialista nisso aí, que hoje a questão da pessoa jurídica é importante. Nós estamos com a questão de desemprego, as pessoas hoje têm um pouco mais de criatividade, né? Buscar a sua independência e o Simples Nacional ajuda. Sim, né? nesse manancial de formas de tributação, a empresa tem que estar muito bem assessorada para optar, né? Ou lucro presumido, ou lucro real, ou Simples Nacional. E aí tem os especialistas, no caso, né? O professor Giovanni D'Agostin. E aí, mestre? Grande parcela do empresariado brasileiro é optante pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma de tributação. E nessa forma de tributação, então, todos os impostos federais, estaduais, inclusive municipal, eles são unificados em uma única guia. Tá? E por que a grande parcela da comunidade empresarial é optante pelo Simples? Porque o faturamento dos optantes pelo Simples, das pessoas que podem optar pelo Simples, vai até 4 milhões e 800 mil reais no ano. Faturamento. O faturamento, 4 milhões e 800 mil, pode, em tese, entrar no regime de tributação simplificada. A empresa do governado que não pode, então. As empresas maiores não podem. 4 milhões e 800. Esse está fora, esse está fora. Esse está fora. Temos um... Por mês ou por ano? Temos um grande palestrante no estúdio aqui, que depois vai dar entrevista para nós, né? Esse cara fatura mais de 5 milhões. Esse aqui está fora do Simples Nacional. Esse aí não... Geralmente os nossos convidados aqui estão todos fora dessa margem. Eu falava do Zurba, mas o Zurba é outro assunto. Vamos lá, continua. Mas diante da complexidade fiscal que nos apresenta aqui no Brasil e que precisa urgentemente ser modificado, o Simples, o nome é simples, mas na verdade é complexo, né? A questão tributária é complexa, né? Porque tem muitas leis, né, o Giovanni? Essa é a verdade, né? Mas eu vim alertar para os senhores que o prazo fatal para o ano de 2020, né? Então, para essas empresas permanecerem no Simples, para entrarem no Simples ou para saírem do Simples, finda no final do mês de janeiro. 31 de janeiro, 31 de janeiro. Opa, Então, o primeiro grande prazo do empresariado para fazer uma opção fiscal é 31 de janeiro. Existem outros prazos, não é? Claro. E o empresariado, de certa forma, tem que ter ali uma bola de cristal, não é?
Porque nem sempre é vantagem econômica ficar no Simples ou entrar no Simples. Nem sempre é. Em alguns casos, pode ser mais vantagem não estar no Simples, estar num outro regime de tributação. Tipo presumido, por exemplo. Presumido ou mesmo lucro real. Então, existem basicamente duas variáveis aí que vão determinar a melhor opção. Variável lucratividade, variável folha de pagamento de salários. Por que isso? Porque no Simples Nacional, a previdência patronal, ela está contida no Simples e a tributação é pelo faturamento. Então, se uma empresa não tem uma lucratividade muito alta e tem uma folha de salários muito alta, dependendo do caso, ela pode não ser vantajoso entrar no Simples, né? Se tem uma folha de pagamento baixa, ela vai pagar a previdência social pelo faturamento, mas se não estivesse no Simples, pagaria a previdência social pela folha, que é baixa. Então, a incidência previdenciária seria em tese. E essas então, variáveis, a análise dessas variáveis para a opção do empresário, é importante que ela seja tomada também tendo por base conhecimentos contábeis, né? Então, o empresário, é importante ter os dados históricos, que é uma contabilidade regular, porque através da contabilidade nós vamos poder analisar os números do que já aconteceu no ano que passou, não é? E as projeções. Claro. Em cima desses variáveis, pontos de análise, claro. É possível determinar com... Isso acelera um pouco, Giovanni, a questão do encerramento do balanço, para poder ter, por exemplo, 2019 encerrou, em geral, o encerramento do exercício fiscal em 1º de janeiro, 31 de dezembro, encerramento 31 de dezembro. Ou seja, se não tiver a contabilidade em dia, fica difícil fazer esse diagnóstico para projetar para o ano seguinte, para ver se é vantagem ou ir para o Simples, ou ir para o lucro presumido, ou ir para o lucro real. Então, essa questão de ter um contador, ter uma contabilidade bem afinada, bem apurada e bem atualizada, ela é fundamental para essa opção, não é? Muitas vezes, que parte-se da premissa que estar no Simples é a melhor opção, mas nem sempre é a melhor opção. Então, é possível que o empresário, dentro dessa premissa, aquele empresário que daqui a pouco não dá muito valor para a contabilidade, acabe pagando maior quantidade de tributação do que se estivesse fora no Simples. Então, para não dar um tiro no escuro, é muito importante fazer análise, conversar com o seu contador e planejar. Com certeza. Esse era o recado que eu queria dar para os senhores. E aí toma a decisão correta, uma decisão que vai trazer não só o atendimento àquilo que o governo exige, através da Receita Federal, mas também o atendimento aos objetivos da própria empresa. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana. Uma boa semana para todos nós. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, Robert Owen foi um dos chamados socialistas utópicos do século XIX. E foi ele quem cunhou a expressão: o homem é o resultado das suas circunstâncias. Certo, só que ele mesmo enfatizou: o homem pode criar essas circunstâncias ou transformá-las. Isso mesmo. Por mais que você tenha nascido pobre, sem esperanças, há como superar tudo isso e ser próspero e feliz. Abrace essa filosofia de vida. Vença a indolência, a desesperança, a situação impossível. O sonho é livre. E como você sonhar, sua vida assim será na realidade dos seus dias. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
todos que estão assistindo aí em casa o programa Economia e Desenvolvimento. É muito bom estar aqui. Essa semana eu quero falar do botão F. Eu falo em nome da PS Capital, Estratégias e Análises Tributárias. Todo mundo deveria ter um botão F. Eu tenho o meu, instalado em um local secreto na parte interior, debaixo da minha mesa de trabalho, bem à direita. Dependendo do assunto e com quem eu estou falando, eu olho para o botão e assim meio de canto, dificilmente eu aperto, mas é um alívio poder contar com um dispositivo desses. O botão F, F de fuck you, escrevi em inglês para deixar o texto mais chique, né? Ele serve para as horas difíceis, para aqueles momentos em que tudo dá errado, que o dia complica e que a permanência no trabalho só vai contar tempo com resultados nulos. É quando chega o limite e antes que algo pior aconteça, se aperta o botão e tudo fica bem. É um dispositivo que, uma vez acionado, acaba com o restante do dia. Por isso, deve ser usado com muita cautela. E não pode ser apertado toda hora, logicamente, né? O botão F sacramenta. Deu para mim. Por hoje chega. Depois de apertar o F, é hora de ir embora. Fé no dia seguinte, amanhã será um novo dia. Minha última lembrança de ter usado o botão F foi numa sexta-feira distante. Sim, um dia especial que antecede o final de semana e que tinha tudo para ser leve. Os primeiros sinais vieram bem no início da manhã, quando recebi um comunicado nada agradável. Perto do almoço, um esporro de um cliente. E no almoço, mais uma notícia ruim. Tudo isso não seria motivo para acioná-lo, afinal, eu sou pago para resolver problemas. E se eles não existissem, né, o que seria do meu trabalho? Mas o derradeiro aconteceu no meio da tarde. Recebo uma mensagem no celular cancelando, em cima da hora, uma venda importante. Aquele era o sinal. Sentei na minha cadeira, fiquei olhando muito sério para o botão F, fiz uma pequena reflexão e acionei. Estava feito. Final de semana começaria mais cedo. Tem dias que nada dá certo. Mais tempo de trabalho só iria me fazer colecionar mais de sabores. E o botão F é um grande aliado nas horas difíceis. Não se trata de fuga, mas de recuo estratégico. Agora você já sabe, se algum momento vier me procurar e não me encontrarem, assim, uma ida embora no meio do expediente, pode estar certo. Acionei o botão F, tudo vai ficar para amanhã. Muito bem, Nardon Inazzi, auditores e consultores, mais de 60, está completando 60 anos agora, Nardon Inazzi, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E atenção, senhor síndico, dê adeus aos seus problemas. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e também comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos, mecânicos e hidráulicos. Faça um contrato e um contato, né, com a manutenção global, com a IES, e durma tranquilo. Solicite uma visita pelo telefone 3276-3945. Meu amigo Vilmar Govinatz, que aqui estamos recebendo duas figuras, né? Túlio Vieira, Túlio, prazer em tê-lo aqui. Igualmente. Da Coperpoa. E também estamos recebendo aqui, sabe que eu tenho um problema de família, né? A gente não escolhe o familiar, né? Tem o lado bom, o lado ruim. Bom e o lado ruim. Hoje veio o lado mais ruim. ou menos. Hoje veio o lado primo. Mais ou menos, Zurba. Conhece o Zurba, Fagundes? Conheço o Zurba, até eu quero dizer para o telespectador, não por fora. Conhece bem o Zurba. Eu quero dizer para o telespectador que o Zurba é uma figura, é meu amigo, uma figura importante. Agora, acho interessante o seguinte, Túlio. O Túlio, então, como presidente da Coperpoa, né? E talvez a Coperpoa esteja precisando de mais injeção de capital, trouxe o Zurba, que é um fazendeiro, não é, de grande potencial econômico. Esse é o lado abastado da família. É o lado bom. E eu sou do lado abostado, como se diz. Né? Zurba Fagundes, que bom te ver, cara. Onde é que tu anda, seu pobre diabo? Escondido, né, tia? Fazer o quê? Tu sabe, deixa o pessoal que está em casa, eu vou fazer só uma pergunta para o apresentador que é importante. Tu tá precisando de audiência, né? Claro, por isso tu me chamasse, né? Claro. Tu só me chama quando precisa de audiência. Claro. Nas vacas gordas... Eu combinei com o Vilmar que, Vilmar, como é que vamos estourar aquela audiência? Tem que ser um louco qualquer, então trouxe você. Na verdade é o seguinte, esse aqui é um programa de rico.
De vez em quando eles têm que trazer um pobre para contrabalançar, que é o meu caso. Aí o nosso viés socialista, né? Claro, senhora. E tu tá certo, eu até me emociono com essas coisas. Porque o pessoal não acredita que eu seja pobre. Isso que é o pior, né, tio? Tu não acredita. Tu sabe como é que tu define um pobre, né, tio? Como é que é um pobre? Aliás, deixa eu dar a receita para o pessoal que está assistindo aqui. Para tu saber se tu é um pobre, pobre quem é? Pobre é aquele animal que quando enfia a mão no bolso, só tira dali 5 dedos. Esse é o pobre. Mas toda regra tem exceção, tio. Tu sabe que uma vez um animal enfiou a mão no bolso, tirou dali 4 dedos. Foram ver a milionário, tio. Era milionário. Negócio impressionante. Toda regra tem exceção, é Tem, verdade. toda regra tem. E eu sabe que eu, pobre há tantos anos, né? Na verdade, minha vida inteira, né? Da próxima vez que tu me anunciar, tem que ser com um pouquinho mais de pompa, por favor. Me chama assim de um pobre star. Pobre star. Pobre star, porque eu sei tudo de pobre, né, tio? Então eu falo... Aliás, eu estou sabendo, por intermédio do Vilmar, o Vilmar é um cara muito bem informado, né? Sim. Ele disse que tu está indo para a China agora. Tu gosta de chinaredo mesmo, né? Mas tô sempre lá, tio. Sempre na medida do possível, é o meu chão, viu, tio? Alonso, tu não teve lá esses tempos? Não, né? eu estou fora dessa. Mentira fora. Eu aqui não posso. Já te aposentasse, né? Me aposentei. Não, mas tem solução para isso. Depois a gente conversa. Túlio, eu sinto te dizer uma coisa. Se a Cooperpô estava precisando de alguma injeção financeira, acabou. Depois do que o Zurba falou, acabou. Não, injeção financeira eu não garanto, mas de ânimo a gente Nós precisamos, Sim, claro. precisamos sim. Eu acho que a Cooperpô é um prazer estar ouvindo essas Essa bagaceirada. Isso é verdade. brincadeiras do nosso amigo. Essas verdades. Essas verdades. É verdade. Mas também nós temos no programa um ladinho mais sério, Claro, né? mais claro. comercial também, né? É verdade. Que é o caso da Cooperpô. A Cooperpô, ela está iniciando o ano aí com grandes ideias para 2020, né? Embora estejamos passando agora no início um meio termo, meio perigoso até no sentido contábil da cooperativa, por motivos óbvios, que é a nossa... Marquesan, por favor, socorre a Cooperpô, aí, que é importante para vocês. eu acho que até o nosso país está passando por essa crise, né? O único cara que não está de crise aqui nesta mesa, tu sabe quem é, né? Sim. Esse louco que está do teu lado. Esse aí graças a Deus. Esse está cheio da grana, rapaz. Tu não sabe qual ele, com as ideias que ele tem, ele afasta as crises. Não, eu na verdade não sei o que é crise, nunca soube. Eu não sei nem o que é coisa boa, nem o que é ruim, eu estou sempre na mesma, desde que você É isso aí. E a esperança nossa é essa, que o ano de 2020 a cooperativa Poupe novamente, volte a funcionar. E a questão, corretamente, a questão não é de bom gerenciamento, que é o caso dele, que gerencia bem. A questão toda realmente é porque a cooperativa depende de repasses da prefeitura. Esse é o problema, né? O setor público está falido, a gente sabe que está falido. O funcionalismo público está em crise, né? E eu acho que esse ano de 2020 vai melhorar tudo. Muita inadimplência, presidente. Não absurda, mas cresceu pouco, né? E isso aí nos causa temeridade. O parcelamento deve ter também influenciado diretamente, né, na questão com certeza, pagamentos, com certeza, né? O funcionalismo público hoje, tanto estadual como municipal, ele está passando por um problema seríssimo de verba, né? De financiamentos, ele não consegue onde tirar financiamento por causa da média do consignado, né? Claro, Então, Agora, isso aí uma coisa interessante, Zurba Fagundes, para nós que somos pobres, porque infelizmente eu tive essa decepção, um fazendeiro, né, que de repente se declara aqui, né, paupérrimo. Mas no caso é o seguinte, Zurba, falando sério, a cooperativa Cooperpô, ela já esteve aqui nesse programa, o diretor técnico, o diretor financeiro e o assessor jurídico também. Eles têm um trabalho muito interessante lá, que é o trabalho de conversar, de ajustar com o cooperativado a forma de pagamento, sem botar a faca no pescoço. Com certeza. Agora, o sistema cooperativista, né? O sistema cooperativista é um sistema familiar, né? Hoje nós temos a satisfação de receber um associado lá, conversar, tomar cafezinho conosco, achar a melhor forma de fornecer algum empréstimo para ele ou alguma facilidade em outros... De pagamento para ele tornar... Exatamente. Com certeza. Eu acho que o ano vai ser bom, né? Vai ser bom. Vai ser, com certeza. Outro detalhe, a gente está comentando isso aí, mas a Cooperpô está em pleno
em pleno funcionamento. Claro. Não tem crise nenhuma, principalmente financeira. A questão toda agora é daqui para frente, ele dá aquela alavancada toda. Exato, é um ajuste que deve ser ser feito. O que admiro é esse camarada aqui, que é meu amigo, que eu conheço, tenho alto conceito nele, querer falar assunto sério com os Urbas. Aí não tem como, eu vou falar sério, Zurba. E se tu me perdoa, eu vou cometer aqui uma indiscrição. Ele diz que é pobre. O homem que teve um MP Laffer não pode ser pobre. Estou mentindo, não tô. Não, tá verdade. Tu viste o Fuca que estava parado aqui hoje? Não, antes de vir aqui eu dei uma geral em todo mundo. Você cuide comigo. Tu principalmente. Eu vi um foquinho azul ali, eu disse que deve ser de algum gremista. Só pode ser. Mas é colorado, que no fundo é gremista. Isso aí é... Zurba, como é que está o ano? Entraste bem o ano? Eu estou entrando sempre bem, né? Sempre eu entro bem. A gente estava comentando ali fora o seguinte, né? Esse negócio de crise e tal, eu sei por mim que eu trabalhei com carteira assinada, acho que 3 empregos. Durante 13 meses. Um emprego, né? 3 empregos em 3 meses. Então eu trabalho, né, por minha conta e tal. E nos últimos anos, a gente nota o pedido de orçamento para fazer a apresentação, por exemplo. Chegava em março, que começa mesmo, era 25, 30, 35 pedidos de orçamento para o ano. Aí começa, né? Nos últimos 2 anos era 1, 0, no começo de março, né? Então, 1, 0, aí já dá nada. Isso aí é um negócio meio assustador, né? Eu já como mal. Aí tu olha lá, não tem pedido de orçamento nenhum, aí é só visitando o Silvio mesmo. A partir de novembro, esse último agora, não é que tenha melhorado a economia, porque eu não entendo nada de economia, mas eu acho que a perspectiva, o otimismo das pessoas começou a modificar, porque aí aquilo que, para mim, começaria em março, a partir de novembro passado, já começou pedido de orçamento e tal. Até o Silvio te convidou? O Silvio só me convida quando a audiência dele cai. Aí ele me chama para mim vir aqui e tal, para dar uma agradada e tal. Mas sou um cara inteligente, né, cara? Minha família tem que ter um cara inteligente, né? É verdade. E outra coisa é o seguinte, que eu quero comentar para o pessoal. Tu vai no Jô Soares, por exemplo, cada um tem uma canequinha, que só tem uma. Só dele, né? Só do Silvio, né? Sou pobre, né? Nem água para o convidado tem, né, tio? Tá feio. Aqui é o Lucas, que é o editor, aqui, o produtor, o dono da produtora aqui, te deu cafezinho de graça, tomou água e tal. Agora vem se desfazer aqui, né? Aí não dá, né? Não, tu já tomou um cafezinho lá, Zurba? Não, o Lucas, não fala do Lucas, que é meu parceiro. É o que segura a onda, né? Então aqui, eu sei que é aí. Eu de vez em quando passo aqui para tomar um café com sanduba, né? Tá feia. Vamos combinar, tio. Vamos combinar de vir aqui também. Isso é especial, então. Geralmente eu venho meio-dia na hora da janta. Não, isso aí. O Lucas já tinha me falado. Chega aqui 11h30 sempre. Sempre, né? Discretamente, assim, ele nem nota. Não nota. Ô, Zurba, tuas palestras, que eu já assisti várias vezes, realmente o Zurba vale a pena, porque não só ele dá aquela injeção de ânimo, só descontrai também. E isso é bom no ambiente empresarial. Como é que o pessoal faz para contratar a tua palestra? Assim, 10 mil, 15 mil Sobra troco ainda. Sobra troco. Sobra troco. A melhor maneira é ir no site. Zurba.com.br ou Zurba, em qualquer buscador, vai direto para o site ali, que tem todas as informações. Tem os telefones que se ligar e eu não atender porque cortaram, mas pode mandar e-mail, essas coisas, tudo, né? Nós temos Orkut, nós temos todas as redes sociais, né? Que beleza, que beleza. Zurba, tem ICQ, eu acho. Sucesso para ti, espero não precisar te chamar outra vez esse ano para ter uma boa audiência. Não, Silvio, isso não é sincero, tu vai me chamar, eu sei que vai chamar. Então, tá, um abraço, Zurba, sucesso para ti, Túlio. Obrigado. Silvio, eu queria ainda deixar um avisozinho aí aos nossos associados. Claro. É que agora em fevereiro, a partir do dia 6 de fevereiro até o dia 26, nós estaremos em férias coletivas, porque esse mês é um mês bem fraco. Até por causa do carnaval. Sabia que o Zurba é um grande folião? Ah, é? Folião, né? Super folião. Imagina. Super folião. Então, nós saímos dia 6 e voltamos dia 26 que beleza, de fevereiro. Estaremos atendendo novamente os nossos associados. Tranquilo, a empresa fecha e o dinheiro entrando. Zurba, quando é que vai tirar tuas férias? Eu nem sei o que é isso, animal. Mas assim que eu descobri, eu entendi. Obrigado, Zurba. Obrigado, Silvio. O rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já. Fique aí.
Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, amigos e amigas aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, nesse espaço do programa, Vilmar, estamos aqui recebendo 2 figuras proeminentes. Um deles é nosso comentarista, né? Conhecidíssimo Nosso de todos. Luiz Brás. Prazer tê-lo aqui, né? imenso. Nosso comentarista, hoje vamos partilhar uma entrevista com um empresário. Meu amigo Silvio e meu amigo Govinaski. Nós estamos trazendo hoje aqui, eu acredito que uma figura que está apresentando um produto que pode revolucionar o tratamento de esgotos, de chorumes, não é? E eu acho que isso as administrações novas, elas precisam, não é? Nós vamos ter eleição agora no final do ano, não apenas aqui em Porto Alegre, mas eu acredito que outras cidades também, elas têm que começar a enxergar, sabe, a possibilidade de se tratar o chorume e o esgoto de uma forma mais barata, de uma forma melhor, não é? E por isso esse homem que está aqui, o José Carlos Bart, ele vai explicar aqui o que é que nós podemos fazer, o que a gente pode enxergar de novo para as novas administrações. José Carlos Bart Filho, muito obrigado pela tua presença aqui, ficamos muito honrados com a tua presença, que é um empresário de proeminência, né? Que, sobretudo, aí tem colaborado muito pela sua iniciativa, a sua criatividade, para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que é isso que nos interessa. Eu agradeço a participação, meus amigos, principalmente do meu amigo Brás aqui, que somos amigos de longa data. Nos conhecemos lá, né, pessoalmente, no aniversário do Brás. De 40 anos do Brás. Exatamente. 40 anos. 40 anos de televisão, né? 40 anos de televisão, não vamos, não. Um pouco de rádio. Não interessa, é um quarentão. 4.0. É verdade. Mas aí, Não, o que nós temos, que nós desenvolvemos foi um polímero que ele tem a capacidade de penetrar na molécula do churume, ou seja, vamos começar da seguinte maneira. Esse produto nosso, ele tem capacidade de tratamento do churume, que é a pior situação para qualquer prefeito. Churume, normalmente ele contamina lençol freático, existe o perigo do pessoal estar transportando churume de um lado para outro, aí esgota o reservatório que eles depositam churume, tem que ver outro reservatório. Acontece também, infelizmente, pessoas mal intencionadas que retiram o churume, daqui a pouco começa a descartar esse churume em zonas impróprias, que são zonas para banho, zonas onde se capta água para beber, né? Então, tudo isso gera um problema para os prefeitos, né? E, por sua vez, para os governos. O polímero atua exatamente. E para os governos, né, dos estados. Então, esse polímero foi desenvolvido para que ele consiga eliminar totalmente o churume. De que maneira? Nós construímos uma estação de tratamento junto a um depósito de churume, e esse churume ele é captado 24 horas por dia, passa pelo nosso sistema, aonde esse polímero ele separa a matéria orgânica, correto? Ele decanta a matéria orgânica e consegue penetrar dentro da molécula do churume e extrair 60% da água retida dentro do churume. Ou seja, esta água
que é tirada depois do processo. No nosso sistema, ela já vem com um bactericida e um desodorizador, e essa água ela tem condições de ser reutilizada. E onde que ela pode ser reutilizada? Isso nas aplicações, por exemplo, se for numa aplicação industrial, ela é reutilizada novamente dentro da indústria. Se for no tratamento de churume de uma cidade, por exemplo, essa água ela pode ser vendida para uma indústria que pode reutilizar essa água porque ela já está pronta para o uso, ela foi tratada, né? Só não pode bebê-la, né? Sim. Ou pegar dentro de condomínios, de grandes condomínios, se também se faz uma unidade pequena, onde se trata o esgoto, correto? E também conseguimos tirar no mínimo 50% da água retida no esgoto, e essa água ela é reaproveitada dentro do condomínio. Se ela for jogada, vamos dizer assim, que ela seja jogada no rio, Sim. tá certo? Ela não compromete. Não, porque no próprio polímero, como eu expliquei, já vem um bactericida e um desodorizador. Então, essa água, quando ela está terminado o processo, ela já está pronta para a sua reutilização. Se for jogada, digamos, num lençol freático, ela não compromete, porque ela não tem nada químico nem biológico ali dentro dessa água. Zé Carlos, um condomínio, por exemplo, um condomínio grande, aí de 1.200 Sim. apartamentos, tá? Que tem o quê? Quase 5.000 pessoas. Claro, né? Mais ou menos a média de 4 pessoas por apartamento. Tem condições de fazer um projeto? Os senhores dão consultoria? É viável economicamente? Claro que sim, a gente faz uma consultoria e se faz o cálculo, se apresenta o projeto e o custo de quanto vai sair o metro cúbico tratado. Porque o nosso sistema, o que é? É vender o sistema de tratamento. Então, nós colocamos a unidade dentro das empresas ou dos condomínios e ali o condomínio nos paga pelo metro cúbico tratado. Olha só, é bom falar que hoje esse chorume ele está contaminando o lençol freático. Sim. Sim. Ele, na verdade, é um problemão para as administrações públicas. Claro. Porque não se sabe o que fazer, não é? E olha só, em qualquer depósito de lixo, você vai ter esse tipo de problema. A não ser, claro, naqueles depósitos que já são planejados, não é? Porque ali tem realmente alguma coisa para poder vedar, não é? Que o chorume possa penetrar no lençol freático. Conhece bem esse assunto como vereador, né, Luiz Braz? Sim. Agora, certamente, com esse polímero, e não é caro, né, o Não, existe um volume mínimo, né, que a gente tem que tratar para que seja... Aí viabiliza. Para viabilizar o processo, correto? Mas todo o churume, obrigatoriamente, ele tem que estar forrado com bidim, para que ele não penetre no lençol freático. É o que acontece, por exemplo, nesses locais onde tem lixo tratado, né? Claro. Mas aí, quando tem o lixo reciclado, claro, separa plástico, ferro para um lado. Mas a matéria orgânica fatalmente vai formar um churume. Ah, com certeza. Porque todo o lixo degradável, né, de alimentação, né, isso vai formar um churume. Agora, ele vai servir, então, esse polímero vai servir tanto para as administrações públicas, no caso dos municípios, claro, quanto para as próprias administrações de condomínios, claro, de próprias indústrias, enfim, quer dizer, a amplidão... Porque qual é a vantagem dele? Além dele tratar, ele não gera passivo químico para ninguém. Então, não existe aquela situação em que a pessoa, por exemplo, hoje tu trata com PAC, sulfato de alumínio, a água, ou com cal, mas tu vai gerar um passivo desse produto. E aquele resíduo que químico sobra da água, também ele tem algum aproveitamento? Ele não gera... E pode ser aproveitado para alguma coisa? Pode ser aproveitado, por exemplo. Ele está sendo usado aonde agora? Nós estamos com uma unidade terminando ali em São Leopoldo, e agora estamos esperando a licença de operação que a FEPAM deve liberar agora para esse ano, para que a gente possa entrar em operação e
tratar o churume ali de São Leopoldo. Quer dizer, ele não poderia ainda ser comercializado? Pode, claro. Pode. Sim, Mas claro. a FEPAM não teria que liberar antes? Não, a FEPAM libera o sistema aonde nós vamos instalar a Projeto unidade. pontual. Claro, projeto cada pontual. unidade a gente tem que ter a licença, por exemplo, fazer um condomínio, a gente tem que fazer o processo que esteja enquadrado dentro das normas exigidas pela FEPAM. Aí nós fizemos o projeto, está enquadrado, a FEPAM vai lá e libera, pronto. Né? Quanto tempo demora esta liberação? Porque uma das grandes questões, né, Vilmar? São que as os empresários questões de reclamam é liberação. a demora na liberação. A licença ambiental, a né? licença O pessoal se ambiental, queixa muito. infelizmente, como com quase todas as licenças aqui no Brasil, elas são muito demoradas, né? Então, isso é uma dificuldade que se enfrenta, não é só nós, todos nós enfrentamos essa À dificuldade. medida em que aumenta esse processo de licenciamento, agrava o problema. Quer dizer, esse é o Claro. problema, né? Quer dizer, a FEPAM, nesse caso, ao demorar, ela está prejudicando o meio ambiente. Muitas vezes o que é que acontece? Na nossa situação, ela não é tão demorada. O que acontece é que nós sempre trabalhamos junto com parcerias, né? Então, tem uma parceria que coleta o churume da cidade e aí nós entramos para tratar esse churume. E muitas vezes, esse pessoal que coleta o churume é que tem dificuldade de obter a licença da FEPAM, porque eles têm que cumprir uma série de requisitos que muitas vezes eles não conseguem. Então, eles têm que adequar o sistema deles. O nosso está pronto, o nosso é rápido. O problema é a adequação da empresa que nós prestamos serviço. O cliente. Na realidade, nós somos uma empresa terceirizada. O que nós fizemos? Por exemplo, uma prefeitura, nós podemos ser contratados para tratar o esgoto, a água de uma localidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar a nossa unidade à unidade que a prefeitura já tem. Já tem. Nós não vamos desmanchar Seu a unidade. ponto de coleta lá de Exato. depósito, né? Se já tem unidade própria para tratamento, nós só vamos adequar com o nosso produto. E no condomínio também. Exatamente. Então, não é uma situação assim, não, agora tem que quebrar tudo, vamos fazer tudo de novo. Não. A gente faz um projeto e que a gente faz as adequações do projeto para o sistema já existente. Zé Carlos, esse polímetro é importado? Não, ele é um polímero totalmente nacional? nacional, foi desenvolvido pela Global Organic no Rio de Janeiro. Então, isso gera uma situação de custo bem favorável, né? Porque tudo que é importado é mais complicado. Tem a variação do dólar. Tem e tudo variação mais, do dólar, taxas aí tu cambiais, tem que ter de licença para importação. importar, dependendo do tipo de produto, aí o fiscal está de greve, o porto está de greve, aí tem... Então, é uma série de dificuldades. Não, o nosso polímero é desenvolvido no Rio de Janeiro, no laboratório do Rio de Janeiro. São gente querendo perguntar assim, o que é esse tal de polímero? Como assim? O que é polímero? Não, o polímero é um composto químico, tá certo? Em que ele tem a capacidade de romper moléculas, tá certo? No nosso caso, para que ocorra, então, a separação da matéria orgânica da água. Maravilha. Entende? Então, ele se joga uma dosagem calculada. Isso, a dosagem que eu estou falando é em ml, né? Não é litros. Não né? é grande quantidade, são Não, é baldes. 2, 3 ml por litro, né? E ali o que acontece? A reação é muito rápida e ele acaba decantando toda a matéria orgânica e a água extraída fica totalmente a matéria orgânica submersa. Se passa por um sistema de filtragem, aonde a gente retira a água e essa matéria orgânica depois ela é secada e ela pode ser utilizada para adubo ou para a fabricação para as olarias, para a fabricação de telha, fabricação de tijolos. Por quê? Se for uma água de tratamento, essa água contém uma quantidade muito grande de sulfatos de alumínio, porque eles trabalham com sulfato de alumínio, Que policloreto de ajuda na alumínio, liga da argila. que ela ajuda na liga da argila. Então, essa matéria orgânica que vai estar agregado, ela tem essa característica.
ela então totalmente Bart, transportada para as olarias. Aqui no nosso arroio de dilúvio, se, por exemplo, nós fizéssemos esse tipo de tratamento no arroio de dilúvio, e, é claro, barrássemos ali, não é? Criar seus tanques de Exatamente, tanques coleta. de coleta, alguma coisa assim. Seria possível? O problema é que o arroio dilúvio, ele não teria essa necessidade tão grande, porque ele não é, a poluição dele não é química. Ela é de esgoto, é de sujeira, digamos, o pessoal joga sofá, pneu, plástico, né? Tudo dentro do arroio dilúvio. Então, se conseguisse fazer barreiras ali que recolhesse esse lixo, o dilúvio não ia ter problema nenhum, não ia ser uma... Maravilha, Bart, maravilha. Olha só, Silvio, eu sempre venho aqui e eu não posso deixar de citar os meus amigos do Zafari Bourbon, de economizar e comprar bem, não é? E eu tenho certeza absoluta que eles também veem aqui o programa e estão curiosos, sabe, com né? certeza, Com a possibilidade da utilização desse polímero, né? É importante, né, o Zé Carlos Bart Filho, dar um endereço aí, como é que o pessoal faz contato, porque o pessoal do interior do estado, quem está nos assistindo, prefeito, secretário de saúde e tal, isso é uma coisa fundamental hoje, né? Claro. É a questão de saúde pública. Então, Bart, parabéns, muito obrigado por ter vindo aqui e trazido essas informações e, sobretudo, aberto a possibilidade das prefeituras também ter, prefeituras, condomínios, né, que tem condomínio hoje que são maiores que prefeituras, que cidades, né? Sim, no momento que você vai tratando, isso vai ajudando a cidade, Com porque certeza. cada vez tu tem menos quantidade de esgoto a ser tratado, né? E menos doenças, inclusive nas crianças, principalmente nas Exatamente, crianças, né? E o lençol freático cada vez mantém ele mais limpo. Com certeza. Qual é o endereço? Como é que o pessoal faz para Eu vou dar meu telefone celular, que é o mais fácil do pessoal entrar em contato comigo. Meu nome é José Carlos Bart, a empresa é a Global Organic e o nosso telefone para contato é 51 981 37 4989. Quer que eu repita? Não, tá bom. Tá no vídeo aí para vocês registrarem, né? Importante isso, principalmente quem tem grandes condomínios, aí tem, como o Vilmar falou, mais de 1.000 residências, que aqui isso é normal, né? E prefeituras do interior do nosso estado. Obrigado, Bart, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Luiz, Muito abraço. obrigado. Olha, sempre é uma honra muito grande estar contigo, com o Govinaski, não é? E hoje trazendo aqui uma notícia importante, né? Tá certo. Então, um grande abraço. Um abraço. Um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Com muita satisfação, venho falar sobre seus direitos. Hoje, gostaria de tratar sobre a estabilidade provisória do emprego, informação importante tanto para o empregador quanto para o empregado. Assim, vejamos. A empregada gestante possui estabilidade do momento da concepção até 5 meses após o parto. Inclusive, se engravidar durante o aviso prévio, muito importante. A empregada gestante, de acordo com o artigo 10, inciso 2º, a linha B
do ADCT, que é Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, possui estabilidade no emprego do momento da concepção até 5 meses do parto. Não pode ser demitida sem justa causa nesse período. Recentemente, foi incluído na CLT o artigo 391-A, que garantiu o direito de estabilidade à gestante, ainda que a gravidez ocorra, como eu já falei, no período de aviso prévio, indenizado ou trabalhado. Ou seja, com a confirmação da estabilidade do estado de gravidez, advindo do curso de contrato de trabalho, ainda que durante o aviso prévio, o empregado tem direito à garantia da estabilidade provisória. A CIPA, de acordo com o artigo 10, inciso 2º, a linha A do ato das disposições transitórias constitucionais da Constituição Federal de 88, o empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato, não pode ser dispensado arbitrariamente ou sem justa causa. Outro caso, dirigente sindical. De acordo com o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, o artigo 8º da Constituição Federal não pode ser dispensado do emprego ou empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção, representação da entidade sindical ou associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos da legislação. Outra hipótese é o dirigente de cooperativa. A Lei nº 5.764 de 71, no seu artigo 55, prevê que os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades corporativas, por eles mesmos criados, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da CLT, ou seja, desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do seu mandato. Também agora, acidente do trabalho. De acordo com o artigo 118 da Lei 8213 de 91, o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantido, pelo prazo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção do auxílio-acidente. Significa dizer que tem garantido o empregado o emprego que resulta a alta médica, após o retorno do benefício previdenciário. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, para encerrar o programa desta semana, esse 4º bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, Vilmar Govinatsky, hoje nós estamos trazendo o nosso comentarista aqui para uma entrevista, né? Hoje agora o doutor Marcos. Hoje é informação geral, com bastante questionamentos e bastante produção, né, de novas informações. Doutor Marcos, obrigado pela sua presença novamente aqui. Tem um telespectador que ele ligou aqui para o programa, quando o senhor está aqui, que quer saber ainda sobre a questão da próstata, né? Vamos lá. E ele diz assim, tem uma coisa que se diz doenças benignas da próstata. Existe isso? Sim, na verdade é importante. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui também trazendo informação para a tua audiência e, né, do programa como um todo, o querido Vilmar, né, o querido Silvio. E efetivamente assim, as questões benignas da próstata são um pouco faladas, né, do ponto de vista geral. Sempre quando a gente fala em Novembro Azul, via de regra, é a questão do câncer da próstata e todo mundo fica preocupado com a questão do câncer porque tem um apelo realmente muito grande na saúde pública. Porém, as doenças benignas, elas são muito mais frequentes, inclusive, que a questão do câncer. E muitos pacientes efetivamente sofrem demais por essas doenças e algumas vezes até de forma crônica, sem que isso seja muitas vezes esclarecido de forma adequada. Então é importante que a gente tenha uma informação adequada sobre essas doenças para que a gente possa, inclusive, compreender a melhor forma de aderir ao tratamento indicado pelo médico urologista nessas questões. E qual é a doença mais comum chamada doença benigna, doutor Marcos? A doença mais comum entre as doenças benignas da próstata é o crescimento benigno da próstata, chamada hiperplasia prostática.
Esse crescimento benigno da próstata, ele não tem uma causa muito definida. Se sabe que a partir dos 35, 40 anos a próstata pode começar a ter essa proliferação celular, mas diferente do câncer, que é uma proliferação celular descontrolada, onde essas células invadem a membrana basal do tecido prostático e vão efetivamente em direção ao sangue, ao sistema linfático e podem dar metástases, na doença benigna isso não acontece. É uma proliferação controlada das células que produz nódulos dentro da próstata que podem obstruir o canal. Desculpa interromper, doutor. Claro, ela capaz. cresce, mas continua viva. Exatamente. No caso do câncer, ela morre, por isso que começa o crescimento desordenado, é mais ou menos isso. Interessante a sua pergunta, porque, de fato, quando a gente fala na doença tumoral maligna, no câncer, efetivamente existe uma proliferação celular onde, por fora do tecido segue proliferando, mas internamente, na doença do câncer, o tecido vai morrendo, porque a replicação celular é muito rápida, efetivamente esse tecido mais interno ele não tem o suprimento adequado de sangue, embora o câncer possa inclusive promover a proliferação vascular, ele pode promover os seus próprios canais de alimentação, ainda assim o tecido interno do câncer realmente morre, Vilmar. Agora, efetivamente, quando a gente fala na doença benigna, Silvio, nós estamos falando de uma proliferação que o tecido de fato, Vilmar, fica vivo, né? E cresce e efetivamente ele acaba incomodando pela compressão, pelas ações que ele dá em outros tecidos, como no caso da próstata, a compressão do canal urinário, dando sintomas urinários. Isso é uma espécie de inflamação, doutor Marcos? Pois bem, na verdade é diferente da inflamação propriamente dita, que a gente chama de prostatite. A prostatite é uma outra entidade, que é a inflamação do tecido prostático, e esse tecido prostático, quando inflamado, ele pode dar sintomas muito semelhantes aos sintomas da hiperplasia, do crescimento benigno, porém, nós temos os componentes aí inflamatórios. Exemplo, muitas vezes um paciente com prostatite, ele se apresenta simplesmente como se fosse um quadro gripal, só que urinando mal. Então ele diz, não, eu estou sentindo cansado, eu estou sentindo febril, eu estou realmente muito cansado, parece uma gripe, só que a minha urina está saindo do jato bem mais fino e meu jato arde quando eu urino. Ou, eventualmente, quando eu ejaculo, a ejaculação sai com ardência também. Então, esses são sinais, já que nos alerta o urologista, da possibilidade de uma inflamação do tecido prostático. E no homem, existe uma idade, a característica do homem para ter esse tipo essas doenças benignas? Muito boa pergunta. Na verdade, Silvio, não existe idade para se ter prostatite, né? Eu já tive até pacientes adolescentes, um rapazinho uma vez de 13 anos. 13 anos, chegou com prostatite, o menininho, e ele veio, curiosamente, com um PSA elevadíssimo, que é um dos exames que a gente usa, né, normalmente para pensar em câncer de próstata, a alteração do PSA. Mas, de fato, todas essas doenças, tanto o câncer propriamente dito, quanto o crescimento benigno, chamado de hiperplasia, como a prostatite, todas as três entidades podem alterar o PSA, o exame de sangue. Da mesma forma, todas as três entidades podem acometer o mesmo indivíduo. Então, ele pode ter no seu tecido prostático áreas onde ele possa ter eventualmente câncer, eventualmente onde ele tem áreas de hiperplasia e áreas também de inflamação do tecido prostático. Por que em geral, o câncer de próstata atinge homens mais maduros? Pois bem, quando a gente fala na idade, a idade é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, na verdade, com o passar do tempo, a gente tem um aumento da incidência da doença. Isso num pico que nós temos mais sério entre os 50 e os 70 anos, né? 75 anos. Depois disso, de fato, e antes disso, a doença passa a ser mais incomum. Claro que nós estamos falando do aspecto clínico da doença. Se a gente fosse falar efetivamente, Silvio, de todos os homens, né, que fossem viver até os 110 anos, mais ou menos, em torno de 110 anos, todos teriam alguma areazinha com um crescimento maligno, vamos dizer assim, dentro da próstata. Mas justamente os pacientes mais idosos, e nós estamos falando de idosos no sentido de 80, 85 anos, nós temos ali, quando aparece o diagnóstico, né, de uma doença tumoral prostática, é um crescimento muito lento, Silvio. É um crescimento que normalmente não vai fazer, Vilmar, com que esse paciente morra da doença, né? Então, por isso que é tão importante que a gente faça, né, o urologista, a seleção adequada do paciente que precisa efetivamente de uma investigação mais detalhada, de um tratamento
adequado para a doença. Doutor Marcos, a gente tem muitas doenças chamadas doenças silenciosas, que a gente não sabe que tem e tem. Não é? E lá pela Santa, quando a gente começa a ter sintomas, é porque já está num ponto mais crítico, já mais avançado. Esta doença chamada benigna, seja prostatite, seja, enfim, esse aumento celular, né, de crescimento, mas mantendo a célula... Tem algum sintoma que a pessoa possa assim, sentir já de imediato e saber, eu estou febril, então eu tenho alguma inflamação, coisa do gênero? Justamente, Vilmar, assim, no caso da prostatite, da inflamação, nós temos esses sinais mais evidentes quando o quadro é agudo. Só que a gente nunca deve esquecer que existem as chamadas doenças crônicas, né? Então, efetivamente, muitas vezes eu exemplifico para um paciente que tem um quadro de prostatite crônica, que essa prostatite crônica ela pode dar sintomas muito eventuais, né? E o paciente, de qualquer maneira, pode ter uma ou outra alteração. Muitas vezes tem uma alteração de um PSA, mas não tem nenhum outro sintoma. Muitas vezes tem, eventualmente, uma sensação de fisgada, de pontada, de agulhada na ponta do pênis. E, na verdade, isso pode ser uma das manifestações também da prostatite crônica. Então, quando nós falamos das doenças crônicas, nós estamos falando também de uma ocorrência mais incomum de sintomas, né, ou mais comum de sintomas mais raros ou mais infrequentes, vamos chamar assim. Então, por isso que é tão importante a gente entender que nem toda a doença vai ter uma apresentação tão clara. Essa é a missão do médico, justamente fazer o diagnóstico adequado, juntamente com o histórico do paciente, os exames adequados para poder fechar esse diagnóstico. Vilmar, terminada a nossa consulta, né, com o doutor Marcos, consulta. Você tem com certeza, né, muito interessante. Realmente, doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado mais uma vez. Realmente, esse espaço que o doutor Marcos está ocupando aqui tem sido muito discutido, muito bem recebido pelo nosso espectador. Muito obrigado, doutor Marcos. Então, obrigado, boa semana. Boa semana também. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho. Até a semana que vem. Até lá.